1 Tessalonicenses 5,19. Coloca a mão sobre a Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está aberto e eu quero ouvir a tua voz. Tem liberdade para falar comigo em nome de Jesus. Diz assim: não extingais quem? O Espírito Santo de Deus, amém? Então a Bíblia te pede aqui, fala para você, não jamais extinguir o Espírito Santo. Ele está falando para você, nunca permita que ele se apague na sua vida, amém? Pastor, mas por que apagar o Espírito Santo? Ele está incendiado na minha vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se manifestou no dia de Pentecoste em forma de fogo, amém? Coloca lá para mim, Atos 2, versículo 3. Amém? Atos 2, 3. Deixa eu te mostrar aqui. Então aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo de número 3. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam. E aí no 3 diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então o Espírito Santo, quando ele desceu em forma do quê? De fogo, língua de fogo. Quando você vê aquelas fogueiras, não começa a sair aqueles resíduozinhos assim, não tem? Que parece que ele está estalando ali. Aquilo ali que a Bíblia está se referindo a línguas como que de fogo. E veio sobre eles ali, e quando ele descia sobre eles, eles começavam a falar em outras línguas, ou seja, começavam a se edificar ali. Mas ele veio em forma de fogo. E esse fogo em si, é você que mantém ele aceso na sua vida. Amém? É você que faz ele continuar sempre aceso sobre você. E aí a Bíblia diz, voltando lá em Tessalonicenses, ele fala, não extingais o Espírito. Ele está dizendo para você, não apague a chama do Espírito Santo dentro de você. Mas pastor, como é que eu faço para apagar? O que eu faço para poder apagar esse fogo do Espírito Santo? Eu vou mostrar para você uma lista de coisas que faz com que extingue o Espírito Santo, coisas que faz com que ele se apague na sua vida. Amém, igreja? Gálatas 5,19. Vamos lá? Vou citando aqui no início algumas coisas que nós vamos aprendendo a eliminar, tirar das nossas vidas, para que ele não venha se apagar nas nossas vidas. Amém? Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Adultério. Adultério apaga a chama do Espírito Santo? Sim ou não? Apaga. Tem muita gente que vai se distanciando de Deus, um dia cai no adultério, ela está extinguindo ali ele. Aí ele fala depois, fornicação, pessoa que se prostitui sem um matrimônio, amém? Ela está em fornicação. A impureza, amém? Pessoas impuras. Impureza, ela vai muito mais longe do que simplesmente você diz ali algo que não seja santificado. É aquele pensamento muitas vezes pecaminoso, é a maldade que você tem em relação a alguém, não é? Tem gente que ela já olha para alguém já vendo nas pessoas uma maldade. Aí ele continua, lascívia é a falta daquele freio moral, amém? Quando a pessoa não tem aquele freio nela. Idolatria, todo mundo conhece bem idolatria, né? É quando você cria um apego excessivo a qualquer coisa. Tem gente que tem idolatria até por filho. O filho se casa, começa a vida dele, mas a mãe não larga esse filho por nada. Ele vai querer se casar, ela quer escolher até a mulher que o filho vai ter que se casar, senão ela rejeita, ela compra uma briga ali, ela não aceita, não é verdade? Não é assim que acontece? E a pessoa fica meio que dirigindo, né, concorrendo ali com a sogra, com a nora, ou vice-versa, ali fica concorrendo entre os familiares. Ou às vezes até a idolatria em relação a imagens de santo, a um apego por causa de algum bem que você adquire. E ele continua dizendo, feitiçaria. A feitiçaria, algumas pessoas imaginam que é aquela pessoa que vai lá na macumba, faz um trabalho, também é isso. Mas ele se refere também àquela pessoa que vive fazendo aquela simpatia, vira um santinho de ponta cabeça, não é verdade? Tudo isso é feitiçaria. Aqueles pequenos sortilégios que a pessoa vai fazendo, que ela cria, aquilo ali é feitiçaria também.
Inimizades. Tem gente que cria inimizades? Sim ou não? Tem, não tem? Tem gente que você pode fazer de tudo com ela. E ela não vai aceitar a sua amizade. Você pode se esforçar, ela vai recusar a tua amizade. Contendas, tem gente que gosta de contender. Tem gente que se você falar para ele que isso aqui, por exemplo, eu chego aqui e falo, isso aqui é uma taça de vidro. Ele fala para você, não é. Amém? Ele fala, isso não é uma taça de vidro, mas está evidente que seja. Mas ela gosta de contender, ela gosta de contrariar. Tem gente que ela odeia bandido, mas se você falar mal de um bandido, ela defende o bandido só para poder fazer o quê? Contender com você e contrariar. Conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Se você falar para alguém que algo não é bom, ele fala para você, isso é bom sim. Ele pode não gostar, mas só para contender com você, ele discute, ele defende, ele faz o que tiver que fazer, só para poder ganhar aquela contenda em relação a você. E aí vem lá ciúmes. Alguém tem ciúmes aqui? Tem não, né, Sandro? Não tem não, né? Alguém tem iras? O que é essas iras, pastor? Tem gente que dentro do coração dela está sempre ali revoltada com tudo. Pelejas, tem gente que gosta, como eu falei aqui, de contender, outras gostam de ficar desafiando situações. Está sempre envolvido em alguma confusão. Dissensões, heresias. Vamos esperar voltar ali. Volta. Não está de acender um fogo, não dá, irmão? Não dá. Aí diz invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro que, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino dos céus. Se ele não vai herdar o reino dos céus, o Espírito Santo vai ficar ali, igreja? Sim ou não? Não vai. O que ele faz? Ele se afasta da pessoa. Então a Bíblia diz para você nunca, jamais apagá-lo. Mas se tiver esses pecados, essas coisas, você já está eliminando ele da sua vida. Pastor, mas eu não cometo nada disso. Que bom. Mas além de não cometer isso, ele fala que você tem que manter a chama do Espírito Santo sobre você acesa. Amém? Lembra de quando você recebeu o Espírito Santo, quando você começou a orar em línguas? Lembra do primeiro momento que você conheceu a Jesus, que você teve aquela experiência de verdade? Naquele dia o fogo de Deus ardeu dentro do seu coração. Foi ou não foi? Aquele dia a chama estava acesa. Só que o tempo vai passando, vai vindo sujeiras sobre nossas vidas. E aquilo vai chegando o momento que ele vai apagando ali a força do Espírito Santo. E aí você fica igual aquelas panelas. Já viu? Quem já fritou bife aqui congelado? Já tentou fritar um bife congelado? Quem já aqui? Você coloca ele na frigideira, não é? Ele não frita, não é? Ele fica meio que cozinhando, não é assim? Aí vira aquela espuma. Depois você vai comer aquela carne, ela parece que já foi lavada, né? Fica igual aquela carne que a criança come e ela vai mastigando, 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 mastigando. Chega uma hora que ela não consegue mais engolir e fica aquela massa, não é assim? Já perdeu o sabor, ela não consegue nem engolir. Aquilo dá um nojo na gente. Assim também é com Deus. Quando Ele olha para você, você está morno, aquela chama do Espírito apagou na sua vida, o Senhor Deus também não consegue suportar isso na gente. Está entendendo isso? Então eu preciso manter a chama do Espírito aceso sobre a minha vida. Diga graças a Deus. Aí um pouquinho mais à frente eu queria te mostrar como é a sua vida quando você tem o Espírito Santo com você. Vai lá em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Nem precisa ser 14, pode ser direto no 15, tá bom? Eu ia citar quando o Sansão ele rasga um filhote de leão de cima a baixo por causa da presença de Deus. Mas vamos no capítulo 15, capítulo 16, 15, versículo 14, 15 e 16, tá bom? Acharam aí? Samuel não, eu falei Samuel na igreja. Não, vai em Juízes lá, tá bom? Estou falando de Samuel, estou com a cabeça em Samuel. É que Samuel é importante também. Samuel, eu vou citar os exemplos aqui.
tá bom? Acharam? Capítulo 15, versículo 14 ao 16, tá bom? Juízes do 15, capítulo 15, do 14 ao 16. Acharam? Diz assim, ó, e vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, e jubilando, porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como que fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aqui está falando de Sansão, amém? Enquanto o Espírito Santo vinha sobre a vida dele, amém, igreja? E diz assim, ó, depois, e achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão, e tomou e feriu com ela quantos homens? 1000 homens. Então, quando o Espírito de Deus estava sobre Sansão, quando ele enfrentava uma adversidade, um adversário, uma luta, o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele e tomava ele de uma forma tão poderosa que até aquelas amarras, aquelas cordas, elas se tornavam como se fossem fios queimados já. Ele quebrava aquilo ali com uma facilidade muito grande. Mas por quê? Por causa da força do Espírito Santo. Amém, igreja? E poderia pegar o Saul também. O Saul, quando ele começou, quando Deus chamou ele para ser o rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus também veio sobre Saul. É onde que eu ia ler antes, lá que não precisa, quando eu falei 1 Samuel. E a Bíblia diz que Saul, ele era também, além de ter profetizado, ele era valente. Quando Naás queria arrancar os olhos direito do povo, de todo homem que havia na terra de Gileade, a Bíblia diz que aquele povo começou a chorar. E Saul, um dia passando, vendo eles chorando, ele chega e fala, o que esse povo tem que eles estão chorando? E aí o pessoal diz para ele, olha, o Naás quer arrancar os olhos de cada um dos homens ali. Por que ele queria arrancar os olhos? Se ele tira os olhos direito, na mão esquerda ele seguraria o quê? O escudo deles, não era? Na mão direita a espada, amém? Está entendendo isso? Os olhos que ia sobrar, ia ser coberto por quem? Pelo escudo, não é assim? Ou seja, eles iam ter uma espada na mão, só que o olho direito não funciona. Ou seja, eles teriam que lutar ou com a mão esquerda e usar o escudo na mão direita, ou então eles teriam que ir para a batalha totalmente cego, não enxergando o adversário. Ou seja, sempre seriam escravos. Estão entendendo isso? Quando Saul descobriu o motivo do choro, a Bíblia diz que o Saul foi lá, catou um boi, cortou em várias partes, mandou um para cada tribo de Israel e falou, quem não sair para a batalha, vai ser assim também com aquilo que ele tiver. E a Bíblia diz que eles se reuniram e teve um grande exército. Venceram os exércitos daqueles inimigos com muita facilidade. Mas aí o que aconteceu? O Espírito de Deus se afastou de Saul e um espírito mau se aproximava de Saul. Quando vinha aquele espírito mau, ele ficava mal, ficava perturbado. Ninguém reconhecia mais aquele rei. Consequentemente, o rei se tornou um rei meio covarde. Não tinha coragem, não tinha ânimo para ir para a batalha. Então vinha um inimigo, ele escolhia como quando apareceu Golias. Quando Golias veio e desafiou um homem, o rei Saul deveria ter ido para a batalha. Mas ele foi? Não foi. Ofereceu a filha dele como esposa para quem enfrentasse o gigante. Ofereceu para não pagarem mais impostos aquele que enfrentasse o gigante. Então a família daquele homem não pagaria mais impostos. Ou seja, ele estava até leiloando coisas que ele podia para que alguém aceitasse aquela batalha e ele não precisasse de lutar. Mas automaticamente Saul estava colocando a vida dele, o reino dele, na mão de um único homem qualquer. Você faria isso? Se eu fosse aquele rei, irmãos, se ia ter o desafio de um rei, de um homem contra outro, eu preferia que fosse eu. Sim ou não? Se eu perdesse a batalha, pelo menos foi eu que perdi. E não um outro homem que lutasse por mim. Mas quando a covardia entra no coração da pessoa, quando o Espírito Santo se retira, você começa a ter medo de tudo. Você tem medo do desemprego, você tem medo do Covid, você tem medo da crise financeira, você tem medo de ficar desempregado, você tem medo de perder a tua família, tua esposa, teu marido, você tem medo de perder teus filhos. E você começa a viver debaixo de uma opressão.
tudo aquilo por quê? Porque o Espírito Santo se retirou da sua vida. Está entendendo isso? Então ele dizia, não extingais o quem? O Espírito de Deus. Nunca permita que a chama do Espírito Santo se apague na sua vida. Pastor, na minha vida já se apagou. Então você está se sentindo assim, provavelmente desanimado. Tem dia que você não tem ânimo para nada, não tem força para nada. Tem dia que você vem, mas tem dia que bate aquele desânimo que você não consegue vir para a igreja. O Espírito se apagou na sua vida. Amém? Saul era de uma forma. Após o Espírito de Deus se afastar, ele se tornou um dos homens mais covardes que havia. Até o dia que ele deu um fim na própria vida dele, praticou ali um suicídio. Está entendendo isso, igreja? Outro dia eu conversava com o irmão, ele falou, pastor, a minha vontade é pegar o carro e jogar. Não me lembro realmente o lugar que ele falou, mas jogar numa dessas curvas aí. Ele falou o nome do lugar, eu não me lembro. Mas por que ele quer jogar o carro numa curva dessa? Qual foi a resposta para ele, pastor? Eu falei para ele, você não vai jogar? Eu falei, joga. Você tem vontade, vai lá e joga. Amém? Tem vontade, faz. Ele ficou meio assustado na hora. Mas adianta eu consolar ele? Sim ou não? Se eu consolo ele hoje, amanhã ele vai fazer de novo. Ele vai começar a sentir pena dele. Pessoas que o Espírito Santo se afasta da vida dele. Ele começa a ter pena de si mesmo, ter dó de si mesmo. Aí desabafa com um, reclama com o outro. Lamenta da vida dele para outra pessoa. Sai da casa dela, vai reclamar para a sogra, vai reclamar para sogro, vai reclamar para vizinho da vida dela. Começa a desabafar com quem não deve. Aí um dia as coisas se ajeitam. E a pessoa está lá bem, as pessoas estão dizendo, mas outro dia ela estava ali, daqui a pouco ela está lá desesperada de novo. Você destrói a sua vida, não expõe a sua vida. Deus te chamou para você ser vencedor, mas você precisa de manter a chama do Espírito Santo acesa sobre a sua vida. O Sansão, com a força do Espírito Santo, ele feriu 1000 homens com a queixada de jumento. Você sabe o que é isso, irmãos? Ele feriu 1000 homens com apenas um golpe, com a queixada de um jumento. Está entendendo isso? A força de Deus. Você sabe lá o que é isso? Você derrubar 1000 homens num único golpe? É muita força. É verdade ou não é? Mas é a força de Deus ali. Agora deixa eu te mostrar o Sansão em outra situação sem a força de Deus. Capítulo 16 de Juízes. Amém? Capítulo 16, versículo 15. Juízes 16, 15. Amém? Podemos ler juntos? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos. Quando vocês ficam quietinhos assim, eu fico meio desconfiado, sabe? Eu gosto quando vocês estão falando. Posso ler? Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Olha só o que aconteceu. Dalila, uma mulher, uma meretriz, que o Sansão se apaixona por ela, não é? Só lembrando antes, um nazireu de Deus não podia tocar em morto, não podia beber bebida forte, não poderia raspar a sua cabeça, no caso de Sansão, que ele tinha uma força e estava nas tranças dele. Amém, igreja? Aí a Dalila chegava para ele, porque ofereceram dinheiro para ela descobrir de onde vinha a força dele. Ela chegava para ele e falava, você me ama, Sansão? E ele dizia, amo. Ela falava, então me conta de onde vem essa grande força. E aí ele, esperto, não podia falar, ele dizia para ela, se você me amarrar com tal corda, me amarrar com cipó, não sei do que, a minha força vai embora. E ela ia lá, amarrava ele, prendia ele, e aí ela chamava os inimigos dele para ele. Aí quando os inimigos chegavam, ele arrebentava aquela corda, aquela cadeia,
e ele feria os inimigos dele. Por 3 vezes, ele contou uma história para ela, enganou ela, e ela chamava o inimigo para ele. Era amor que ela tinha por ele? Sim ou não? Não, né? Um homem tão forte, mas tão burro ao mesmo tempo, né, irmãos? Aí ela disse para ele assim: você não me ama, Sansão. Se você me amasse, você não me enganaria. E quem estava enganando quem? A Dalila estava enganando o Sansão. Só que aí ela com aquela chantagem emocional, ela faz um drama com ele, ele vai e abre o coração. E ele vai e conta para ela. Pastor, ele não sabia que ela queria entregar ele para os inimigos? Sabia ou não sabia? Sabia. Por que que o diabo, a serpente no caso, né, mas com o demônio manifestado nela, procurou a Eva? Você sabe por quê? Se procurasse o Adão, ela não conseguiria enganar o Adão, mas conseguiria, através da Eva, influenciar o Adão. É verdade ou não é? É muito difícil alguém conseguir enganar um homem. Ah, pastor, mas o Sansão mesmo foi enganado. Não, ele foi manipulado, irmão. Ele sabia que ela estava enganando ele. Sabia ou não sabia? Por 3 vezes ele fez aquilo, ela chamou inimigo. Assim é com as pessoas. Muitas vezes uma mulher é enganada. O homem não. Quando ele está sendo enganado, ele sabe que está sendo enganado. Amém? Ele está sendo, na verdade, manipulado e está permitindo aquilo. Foi o que o Sansão fez. Aí ele foi lá e descobriu o coração para ela. Falou de onde vinha o segredo dele. O que ela fez? Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles quem? O dinheiro. Amém, igreja? Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Olha a maldade dela. Chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele, o que, igreja? A sua força. Ou seja, quando ela vai e corta ali o cabelo de Sansão, a força dele se retira. Ele já havia comido mel do corpo do leão morto, já havia se embriagado algumas vezes, e agora ele havia rapado a cabeça, que ele não podia fazer de jeito nenhum. Versículo seguinte. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia o quê? Repita comigo agora. Porque ele... Eu não estou ouvindo vocês falarem, irmãos. Pega a vozinha aí, vamos ler juntos. Combinado? Diga comigo. Porque ele não sabia que o Senhor tinha o quê? Se retirado dele. Você entendeu essa parte? Sempre ele vencia os inimigos. Por quê? O Espírito Santo vinha, se apoderava dele e ele vencia os inimigos. Dessa vez, quando ele rapou a cabeça, ele disse, quando ele acordou: mais uma vez eu vou sair dessa. Só que a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado. Olha só, ele deixou a chama do Espírito Santo se apagar na vida dele. O restante da história nós conhecemos. Os inimigos vieram, prenderam ele. A primeira coisa que fizeram com ele foi vazar os olhos dele. Sansão ficou cego. Depois de vazar os olhos dele, levaram ele para a moenda e colocaram ele na moenda. E ali a Bíblia diz que eles zombavam dele, brincavam com ele e faziam dele um palhaço. Ou seja, um homem tão forte, com um destino tão promissor que ele tinha, que era para livrar o povo de Deus das garras dos filisteus, de repente ele vira ali um cego que virou palhaço dos inimigos de Deus. Está entendendo isso, igreja? Foi levado para ser motivo de riso dos inimigos. Aquele homem forte que feriu ali 1000 homens com uma queixada de um jumento, de repente as pessoas se reuniam como se fosse num ginásio, colocava ele ali, zombavam dele, faziam ele tropeçar, colocava ele para moer naquele moinho e ficavam rindo ali.
da vida dele. Assim é quando você não tem um Espírito Santo na sua vida. Você não vence, você não vai à frente, você não consegue vencer suas batalhas, as pessoas zombam da sua vida, debocham. Mas cadê o crente? Cadê? Ela não era da igreja? Cadê o Jesus dessa pessoa? Cadê o Deus dela? É onde que as pessoas debocham da sua vida, zombam da sua vida. Então a Bíblia diz que para você nunca permitir que o Espírito Santo ele se apague na sua vida. Amém, igreja? Pastor, o que eu tenho que fazer então? Levíticos capítulo 6, versículo 13. Levíticos 6, 13. Amém? Levíticos capítulo 6, versículo de número... Eu vou ler o 12 e o 13, tá bom? Acharam aí? A Bíblia diz que no passado, hoje também é assim, os sacerdotes eles tinham algumas obrigações. Então, por exemplo, o Arão ele precisava de fazer algumas coisas no trabalho, no serviço dele como sacerdote. E entre esses trabalhos, ele tinha essa obrigação que eu vou ler para vocês agora. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Repita comigo agora todo mundo. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. Deixa eu voltar aqui que nós já lemos juntos. Então sobre ele porá a ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então diz ali que o fogo arderia sobre aquele altar. Amém, igreja? E o sacerdote, dia após dia, manteria ali a chama acesa. Ele colocaria lenha, o 12, eu estou lendo o 12, tá? Colocaria lenha sobre aquele altar, amém? Acenderia nele a cada manhã. Isso aí é uma obrigação nossa. Onde está isso, pastor? Deixa o marcador aqui. Apocalipse 5:10. Vamos lá rapidinho? Apocalipse 5:10. Amém? Já volta aí, tá bom? Amém? Posso ler com vocês? Diz assim, ó. E para o nosso Deus, repita comigo, igreja. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e reinaremos sobre... Deus fez de você o que mesmo? Rei e sacerdote. Então volta lá em Levíticos novamente, versículo 12. O que ele dizia lá então? Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas quem? Mas Vocês não falam de jeito nenhum. Lê comigo aqui, eu preciso que você entenda e grava isso na sua vida. Você precisa lembrar depois que você é um sacerdote de Deus. Amém, igreja? E que você é que precisa de manter essa lenha acesa sobre a sua vida. Eu vejo muitas pessoas chegarem na igreja e falar, a igreja não é como antes. Hoje eu vou na igreja e não sinto mais a presença de Deus. Espera um pouquinho. Culpa de quem quando você não sente a presença de Deus? Culpa de quem, igreja? Do pastor da igreja? Não. Você é um altar para o Espírito Santo de Deus. E a obrigação é do sacerdote zelar. O sacerdote desse altar, para Deus é você. Então ele está dizendo que sobre esse altar que é você, o fogo arderia. E diz aqui, não se apagará. Mas o sacerdote
acenderá lenha nele a cada. Então você precisa, como sacerdote de Deus, manter a chama sobre esse altar que é a sua vida, sempre acesa para o Senhor. E aí ele diz assim, ó: e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará o quê? A gordura das ofertas, o quê? Pacíficas. E olha depois, 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então não basta apenas o fogo estar aceso, mas ele tem que estar tão quente ao ponto de arder sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Só que isso não vem daqui, da igreja. Esse fogo tem que estar ardendo sobre a sua vida continuamente. É você que precisa fazer com que essa chama continue acesa a cada manhã. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Buscando a Deus diariamente, clamando a Deus todos os dias. Lembrando que você precisa manter longe da sua vida tudo aquilo que extingue o Espírito Santo de Deus. Você precisa manter sobre a sua vida tudo aquilo que não deixa o fogo se apagar. Você precisa eliminar de perto de você tudo aquilo que de alguma maneira vai entristecer o Senhor, para que aquela chama continue ardendo sobre você. Eu vejo pessoas dizer: mas hoje a igreja está diferente. Todos os dias tem gente se convertendo. Todos os dias tem gente tendo encontro com Jesus. É verdade ou não é? Mas às vezes dentro de cada coração a chama se apagou. Talvez você conhece pessoas que se sentaram aqui do seu lado, que você na hora da oração ouvia ela dando glória a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, e de repente se apagou. Está entendendo isso? A chama se apagou. Pastor, culpa de quem? Das pessoas? Não. Ela não manteve a chama acesa sobre aquele altar que é ela. Diga graças a Deus. Então você precisa de manter essa chama acesa. Entre as obrigações de um sacerdote, uma delas era manter aquele altar incendiado, aquela chama acesa queimando o tempo todo. Diga graças a Deus. Eu fui pregar num lugar ontem e a pessoa até me dizia: pastor, tal pessoa era obreira da igreja. E eu perguntei: cadê ela? Por que ela não vem aqui hoje? E ela estava indo, estava passando, quando ele me disse que era. E aí ele falou: pastor, ela já foi obreira, mas hoje ela não está mais. Aí você começa a entender, aquele horário, para ela está indo para onde? Para onde ela deveria ir, igreja? Para a igreja. Mas aonde ela estava indo? Sei lá. Quantas pessoas eram para estar aqui adorando a Deus, mas talvez estão pegando um caminho diferente. O que aconteceu, pastor? A chama se apagou. O Espírito Santo se apagou na vida da pessoa. Amém? Volta onde começamos. 1 Tessalonicenses 5:19. Amém? 5:19. Não extingais quem? O Espírito Santo de Deus. Não deixe o Espírito Santo se apagar na sua vida. Diga graças a Deus.